Espero que você esteja gostando das aulas. Hoje nós vamos falar um pouco sobre os equipamentos de segurança, os equipamentos básicos necessários para a prática esportiva do rapel. E eu tenho aqui hoje algum cenário com alguns equipamentos, não são todos os equipamentos necessários para a prática esportiva, mas a gente vai estar falando isso ao longo das próximas aulas também. Mas eu queria começar falando sobre o capacete, que é um equipamento super necessário para a prática do rapel, ou mesmo do trabalho em altura, e é dentro dessa prática esportiva a gente precisa ter alguns cuidados com esse capacete. Primeiro que ele não tem geralmente uma data específica de validade, então a gente precisa estar atento às condições desse equipamento. O capacete de rapel ele é diferente daquele capacete, por exemplo, de obra, porque ele tem uma jugular, ou seja, aquela fita que prende aqui abaixo do pescoço, porque caso alguma coisa venha cair sobre a sua cabeça, esse capacete continua preso e não sai ali de maneira nenhuma. Então é muito importante dentro da prática esportiva o uso do capacete. Outro equipamento importante é a luva. A luva também é um equipamento essencial, importante, você precisa ter ele se você pretende ou já é um esportista de rapel. E as luvas, a gente tem uma exceção apenas, que é quando nós vamos fazer um rapel, por exemplo, numa cachoeira, onde as cordas estão molhadas. Então, isso tira aquele calor sobre a corda ali e nós conseguimos então desenvolver um rapel sem as luvas. Isso acontece apenas nesse rapel na cachoeira. No rapel seco, você não tem condição de fazer a prática esportiva sem essa luva, tá bom? Eu tenho aqui também as cadeirinhas de rapel. No caso, para aqueles que vão para a área de trabalho em altura, já não se usa uma cadeirinha de rapel, e sim um cinto, né? A gente chama de cinto modelo paraquedista, um cinto que tem vários pontos de ancoragem para o trabalho em altura. Mas no caso do rapel nós vamos utilizar apenas esses modelos aqui. E para aqueles que vão para a prática da escalada, a diferença dessas cadeirinhas é que dentro da escalada você precisa escolher uma cadeirinha que tenha um acolchoamento para a sua cintura, porque é muito comum a queda, né? Ou seja, a chamada vaca, que é quando você está escalando, está subindo e você acaba caindo ali naquele momento. Então você precisa, para evitar se machucar muito, uma cadeirinha mais acolchoada. Eu tenho aqui alguns outros equipamentos, eu tenho as cordas, eu tenho aqui um freio 8, esse aqui é um freio 8 de resgate, os mosquetões, nós temos ele de alumínio, temos ele de aço, temos aqui um ATC, um double stop, que é um equipamento também de segurança para a prática esportiva. Eu tenho aqui o rádio HT, esse aqui é um rádio Baofeng Dual Band FM, e é super importante dentro da prática esportiva, porque a comunicação ela precisa haver sempre com a pessoa que está lá embaixo. Por exemplo, a gente tem uma pessoa que está lançando as pessoas, que está em cima da montanha ali, do topo, da parte mais alta, e a gente vai ter sempre um segurança. O segurança do rapel é aquela pessoa que fica na ponta da corda, e às vezes é necessária essa comunicação. Então, ou nós vamos utilizar um sistema de rádio, ou nós vamos criar um sistema próprio de apito, por exemplo, um silvo, 2 silvos. Um silvo prolongado vai significar uma coisa e por aí vai. Então, esse geralmente é o sistema de comunicação utilizado na prática esportiva. E eu também não saio para uma atividade assim, sem levar uma faca, um canivete, porque pode ser necessário para desenvolver alguma atividade também. É muito comum que ao fechar um mosquetão de rosca, às vezes ele se aperta sozinho mesmo, às vezes sem a gente colocar pressão ali, na movimentação ele vai se apertando e depois com a mão a gente não consegue. Então, se tiver um alicate, isso vai ajudar muito. E eu tenho aqui também, além das cordas, eu tenho as fitas e os cordeletes. Inclusive, pedi para que você já pudesse providenciar esse cordelete para que você possa praticar os nós. Com relação às cordas, hoje eu tenho aqui uma corda de 11,5 mm da
fabricado pela Casa das Cordas, é uma corda chamada de K2, tá? E tem uma corda aqui também importada. Essa corda aqui, eu nem sei mais a marca dela, não abri ela para olhar, mas é possível saber essas marcas. Então eu queria mostrar para vocês como é composto essas cordas. E eu tenho aqui essa corda, por exemplo, ela tem uma capa, tá? Essa parte vermelha aqui é chamada de capa. Essa capa, geralmente, ela tem uma resistência de 20% da carga de ruptura total, tá? dessa corda. Então eu tenho 20%. Aqui eu tenho a alma da corda. Geralmente, em média, 80% da resistência está nessa parte da corda. E eu tenho um fitilho no meio dessa corda que está escrito o CNPJ da empresa que fabricou, está escrito a composição dessa corda, o nome da empresa, por exemplo, essa corda aqui, ó, prazo de validade indeterminado. Então, nós é que vamos precisar verificar as condições de uso dessa corda. E eu trouxe também uma corda aqui, um pedacinho de corda que está danificado. E olha só a diferença, por exemplo, de quando eu dobro essa corda aqui nesse pedaço que não está danificado. Apesar de ser uma corda já usada, ela não fecha. E essa corda aqui, o que acontece com ela? Você vai perceber essa diferença. Tá? Então, o que acontece? Quando isso acontece, eu preciso cortar essa corda imediatamente. Dá muita dó porque nós sabemos que as cordas para a prática esportiva são equipamentos de um preço alto, né? E então dá muita dó. E aí, na verdade, é onde a maioria das vezes acontecem os acidentes. Os equipamentos, eles foram, na sua maior parte, feitos para alguns deles até 10 vezes mais o peso de uma pessoa. Então, quando acontece algum tipo de acidente, esses acidentes eles não estão ligados ao não funcionamento dos equipamentos, mas sim ao mau uso dos equipamentos. Por exemplo, quando a gente tem uma corda dessa daqui, eu tenho ali uma corda de 100 metros, eu não quero cortar essa corda no meio, porque senão vai atrapalhar a atividade e tal. E então esse tipo de dó não dá para existir nessa prática esportiva. Se necessário for, terá que cortar sim e deixar essa corda em menor tamanho. Você precisa jogar a corda fora, mas você vai utilizar ela para uma altura menor, tá bom? Então isso é muito importante que você conheça desse equipamento e saiba que essa é a diferença. Geralmente aquela corda que você compra no mercadinho, ela é uma corda mais entrelaçada. Você vai ver como se fosse uma trança, numa toda. São poucas as cordas que tem essa alma. Mas essa corda ela precisa ser específica para a prática de rapel. No caso dessa corda aqui, ela tem uma carga de ruptura de 1.500 kg. E a gente tem pelo menos uma diferença muito grande de duas coisas que você precisa observar na prática esportiva. A gente vai falar de carga de trabalho e a carga de ruptura. A carga de trabalho é a carga que a gente vai utilizar normal. Por exemplo, se é 1.500 kg, geralmente a gente vai trabalhar com uma corda com 10% dela, ou seja, até 150 kg nessa corda. Então essa é a diferença. A gente tem a carga de ruptura e a carga de trabalho. Então você precisa entender que a sua corda ela tem em média 10 vezes mais a resistência do seu peso, por exemplo. Tá? Nos equipamentos de aço, por exemplo, a gente tem aqui, ó, nesse mosquetão de aço, eu tenho uma nomenclatura aqui. Como esse mosquetão é fabricado no Brasil, ele tem um CE e uma NBR. E aí a gente tem uma numeração. E dentro dessa numeração tem um valor aqui e na frente está escrito KN. No caso desse aqui, são 23 KN, 23 kN. Quantos quilos que dá para colocar nesse mosquetão aqui? Então, os quilonewtons a gente vai fazer uma multiplicação por 100, tá? Então você vai acrescentar 2 zeros, são 23, então são 2.300 quilos a carga
de ruptura para esse mosquetão, no momento que ele vai começar a se danificar com 2.300 quilos. Tá? Mas a carga de trabalho, geralmente nós vamos trabalhar com até 200 quilos sobre esse mosquetão. Então a maior parte dos equipamentos a gente vai ter esse detalhe, carga de ruptura e carga de trabalho, tá bom? Espero que você tenha entendido essa parte. Para aqueles que vão para a prática da atividade de trabalho em altura, ele tem alguns detalhes. Por exemplo, para a corda do rapel, eu posso utilizar uma corda de 9 milímetros, eu posso utilizar uma corda de 10, de 11, até 12 milímetros tranquilamente. Já na NR35, ela vai regulamentar que a corda de trabalho em altura, ela precisa ter 12 milímetros, tá? Então, a gente vai observar que dentro da alma dela, aquela parte que eu mostrei daqueles filamentos ali, ela vai ter uma parte amarela ou vermelha, ou seja, eu estou vendo aqui toda a cordinha branca, mas se em algum momento eu ver que tem uma parte amarela ou vermelha aqui, significa que essa corda já precisa ser sacrificada, ou seja, não posso continuar utilizando ela porque ela está danificada, tá bom? Então esses são os detalhes sobre os equipamentos que você precisa escolher. Por exemplo, se esse equipamento que você quer comprar para a sua prática esportiva, eu faço rapel com muita frequência, eu vou montar um grupo de rapel e nós vamos todos os finais de semana para as montanhas, para a cachoeira. Eu recomendo que você compre uma corda mais grossa, porque você vai ter uma resistência maior por mais tempo, tá? Não, mas se você decide que você quer ter esse equipamento apenas para um eventual, para uma aventura, para um lugar que você vai precisar caminhar muito, então eu falo para você, compre uma corda mais fina, de 9 milímetros para frente. Geralmente os equipamentos eles foram feitos para trabalhar entre 9 e 11 milímetros, a gente tem mais ou menos esse padrão, tá bom? E eu tenho aqui também, sempre utilizado por nós, essas fitas de ancoragem. Eu tenho as fitas de ancoragem que já são fechadas, geralmente eu utilizo ela passando nas árvores, né? E coloco aqui um mosquetão. E tenho também as fitas tubulares que são abertas e nós fazemos aqui o chamado nó de fita que você vai aprender nas próximas aulas. Então hoje a aula é sobre exatamente isso, sobre as cordas. Você precisa comprar uma corda específica, tá? E saber verificar as condições de uso. Então, se você vai para uma atividade, você quer checar se essa corda está em condição, você vai fazer esse movimento aqui. E ela precisa ser nela todinha. É uma corda grande, você vai fazer pouco a pouco, até se em algum momento ela fechar, nesse lugar você vai ter que cortar, tá bom? É isso, nós nos vemos na próxima aula. Fique atento e já tenha em mão sua corda, porque nós vamos começar agora a parte de nós e amarras, a parte de ancoragem, que é fundamental para a prática do rapel. Aguardo você, muito obrigado e estamos juntos.